Olá, bom dia. Muito bom ter a tua companhia nessa manhã. Com certeza vai ser um dia muito especial porque nós estamos refletindo sobre a vontade de Deus. Estamos procurando intimidade com Deus. Este é o 5º Seminário de Enriquecimento Espiritual, Jornada Espiritual 40 Dias com Deus, e o assunto é comunhão e profecia. Agora estamos no 33º dia. Ou seja, estamos no final da parte de número 5. E o tema de hoje é Ellen G. White e as razões da demora. Eu sou o seu amigo Carlos Bock. Tenho uma alegria costumeira de estar contigo refletindo sobre esses textos inspiradores. Vamos ao estudo? Cultivar diariamente a comunhão íntima com Cristo nos ajuda a sentir de maneira cada vez mais profunda seu infinito amor por nós. Isso naturalmente faz crescer mais e mais nosso amor por Ele. E quando amamos alguém, desejamos estar com essa pessoa. Quanto mais amamos a Cristo, mais desejamos estar com Ele. Enquanto peregrinamos nessa vida, isso é possível pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo em nosso coração. Mas, como diz o apóstolo Paulo, agora vemos como um espelho a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Além disso, anelamos vê-lo face a face e desfrutar da sua presença. E isso só ocorrerá em sua segunda vinda. Mas quando virá o Senhor? Como igreja, estamos esperando por Ele há muitos anos. A passagem do tempo pode nos levar a perguntar por que Ele ainda não voltou. Ellen White faz eco dessa preocupação e escreveu várias vezes sobre isso. O movimento adventista nasceu com a expectativa do iminente retorno de Cristo. Mesmo depois de 1844, os crentes continuaram esperando que Jesus voltasse muito em breve. Ellen White compartilhava plenamente dessa fervorosa esperança. Ela esperava que Cristo regressasse em seus dias. Texto do livro Eventos Finais, página 36 e 37. Em 1851, ela escreveu: Vi que o tempo para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava quase terminando e que esse tempo podia durar apenas um pouquinho mais. Texto do livro Primeiros Escritos, página 58. Todavia, os anos foram passando e Cristo não veio. Houve aqueles que, 3 décadas depois, acusaram-no de haver feito uma declaração falsa. Ela respondeu argumentando que se ela era acusada de falsidade porque o tempo continuou além do que o seu testemunho parecia indicar, não mereceria a mesma acusação. Cristo a seus discípulos estavam enganando os apóstolos ao afirmar que o tempo se abrevia. 1 Coríntios capítulo 7, verso 29. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Romanos capítulo 13, versículo 12. Obviamente, nem Cristo, nem os escritores do Novo Testamento estavam enganados. Os anjos de Deus, em suas mensagens aos homens, apresentavam o tempo como muito curto. Assim, ele me tem sido sempre apresentado. Explica ela. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 67. É certo que Cristo não apareceu tão rápido como era esperado, mas isso significa que a palavra do Senhor tenha falhado? Nunca. Devemos lembrar que as promessas e ameaças de Deus são igualmente condicionais. O fracasso do povo de Deus em cumprir essas condições é o que postergou a segunda vinda. O Senhor deu a seu povo uma obra que pode ser realizada através de sua vinda. Deve-se dar a mensagem dos 3 anjos, guiar as mentes dos crentes ao santuário celestial, onde Cristo está ministrando em favor do seu povo, e restaurar a observância do verdadeiro dia de repouso. Houvessem os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado
firmes na fé e seguido avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando-a ao mundo, a obra se haveria completado e Cristo haveria vindo antes disso para receber seu povo, para lhes dar o galardão. Em vez disso, muitos dos crentes claudicaram em sua fé e terminaram se opondo à verdade. Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse assim retardada. Ellen White compara o atraso do retorno de Jesus com o adiamento da entrada em Canaã por parte dos israelitas. Deus não planejou para Israel que eles vagueassem 40 anos pelo deserto. Eles mesmos se excluíram da terra prometida por sua falta de fé. Hebreus capítulo 3, verso 19. Por 40 anos e a incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Se essa é a razão por que ainda estamos aqui, não deveríamos nos humilhar diante do Senhor, confessar-lhes nossos pecados e voltar e nos consagrar sem reservas a Ele? Os israelitas culparam a Deus por ter que peregrinar 40 anos pelo deserto. Da mesma maneira, nós, os cristãos laodiceanos, corremos o risco de culpar a Deus pela demora da segunda vinda. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais nesse mundo por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel, mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pelas consequências de seu próprio procedimento errado. Livro Evangelismo, página 696. Por outro lado, não é por indiferença ou negligência da parte do Senhor que ele ainda não veio. A longa noite de trevas é difícil, mas em misericórdia amanhã é adiada. Pois, se o Mestre viesse, quantos se achariam despercebidos? A repugnância que Deus sente de que seu povo pereça, eis a razão de tão longa tardança. É a misericórdia divina que posterga a segunda vinda. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus, página 69. Ainda assim, não veio simplesmente porque nós não estamos preparados para ir com ele para o céu. Preparação inclui mais do que desenvolver um caráter como o de Cristo. Inclui ajudar outros a se aproximarem. Aperfeiçoar um caráter cristão e pregar o Evangelho ao mundo não podem ir separados. São dois aspectos de uma única realidade. O objetivo da vida cristã é frutificação, a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. Assim como o Senhor tem misericórdia de seu povo, também tem compaixão dos não crentes. Usando de misericórdia para com o mundo, Jesus retarda sua vinda para que pecadores possam ter oportunidade de ouvir a advertência e encontrar nele refúgio antes que a ira de Deus seja derramada. O Grande Conflito, página 458. A tarefa de admoestar o mundo foi encomendada a nós. Dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada,
como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido, e o Senhor teria voltado à terra em poder e grande glória. O desejado de todas as nações, páginas 633 e 634. O tempo de demora pode nos parecer agora muito longo e difícil de suportar, mas quando, com os remidos, estivermos em pé sobre o mar de vidro com harpas de ouro e coroas de glória, tendo à nossa frente a imensurável eternidade, então veremos que foi curto o período de provação e espera. Texto do livro Eventos Finais, página 42. Em última instância, por mais que até agora a segunda vinda tenha sido adiada, finalmente Cristo virá. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida sobre isso. O próprio Cristo prometeu: virei outra vez. João 14:3. As suas últimas palavras ao apóstolo João não deixam nenhuma dúvida. Certamente cedo venho. Apocalipse capítulo 22, 20. Por isso, Ellen White manteve sempre viva a esperança do iminente e indubitável retorno de Cristo. Não perdeu a confiança, nem se tornou impaciente. Sua fé não dependia de nenhuma data definida, mas do Senhor que não falha. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, verso 37. Sua certeza na segunda vinda se expressa em uma carta escrita em 1888. Ainda que desiludida, nossa fé não tem vacilado nem temos nos voltado à perdição. A demora é aparente porque, no tempo designado, nosso Senhor virá e nós, se formos fiéis, exclamaremos: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará. Isaías capítulo 25, 9. O mais importante não é saber por que Cristo se demora, mas estar preparados para recebê-lo. Nosso maior perigo não é deixar de crer que Cristo virá, mas pensar: meu Senhor demora-se. Mateus 24, 48. Assumir essa atitude seria a pior coisa que poderia nos acontecer como povo de Deus, pois nos levaria a ter um espírito egoísta e mundano e a adiar presunçosamente nossa preparação, adormecidos em uma segurança carnal e indiferentes aos interesses eternos. Todo que pretende ser um servo de Deus é convidado a realizar o seu serviço como se cada dia fosse o último de sua vida. Maranata, o Senhor vem. Meditação matinal do ano de 1977, página 106. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mateus capítulo 24, verso 46. Ao meditar no que você leu, peça ao Espírito Santo que lhe mostre sua verdadeira condição espiritual. Ore para que ele estenda seu coração, de modo que você renda sua vida em uma vez mais de forma incondicional. E então, cheio de sua promessa fortalecedora, caminhe com gozo ao longo de um dia com íntima comunhão com Cristo. Porque, embora não saibamos exatamente quando, um dia regressará nas nuvens para nos buscar. Guarde em seu coração fantasmas versus realidade. Muitos pensam encontrar segurança nas riquezas terrenas, mas Cristo procura remover-lhes dos olhos o argueiro que lhes empana a visão, habilitando-os assim a ver o inexcedível e eterno peso de glória. Eles confundem fantasmas com realidades e perdem de vista as glórias do mundo eterno. Cristo os convida a estender o olhar para além do presente e acrescentar eternidade à sua visão. Filhos e filhas de Deus, meditação matinal do ano de 1956, página 247. Amanhã estaremos começando a parte de número 6. O tema: comunhão e compromisso. Vamos aos assuntos, parte 6, dia 34.
Estilo de Vida Cristã Adventista, parte 1. Dia 35, Estilo de Vida Cristã Adventista, parte 2. Dia 36, Preparo Permanente, parte 1. Dia 37, Preparo Permanente, parte 2. Dia 38, A Volta de Jesus. Dia 39, O Juízo Final. E o último dia da série, dia de número 40, A Nova Terra. Essa parte tem como autores os pastores Reinaldo Siqueira, comissão diretiva da Divisão Sul-Americana, pastor Wilson Andrew White e pastor Haroldo Vander Lopes. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos numa nova parte, dia 34º. Um abraço e fique com Deus. Até lá.